Certa ocasião questionaram ao Senhor Jesus por que os seus discípulos não jejuavam. E Nosso Senhor disse que era apenas uma questão de tempo. Ele falou não apenas o que eles fariam, jejuariam, ele disse não apenas quando, mas ele deixou nas entrelinhas a insinuação até mesmo de por que deveriam fazer. Esse é um assunto importante para todo discípulo de Jesus e é o ponto da nossa reflexão hoje. Fique comigo, nos próximos minutos nós vamos entender um pouco melhor os efeitos do jejum. Estou hoje em Belo Horizonte, aliás, uma cena linda aqui ao fundo atrás de mim, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o texto bíblico, que será tanto o nosso ponto de partida como o trilho da nossa reflexão, está registrado em Lucas, no capítulo 5, dos versículos 33 até o 38. O texto sagrado, vou ler na Nova Almeida Atualizada, diz: Então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado. E então, naqueles dias, eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sob roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque, se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Essa abordagem que fazem em relação ao Senhor Jesus acontece numa época e num tempo onde o jejum era comum para os judeus. Embora no Velho Testamento houvesse apenas um imperativo, uma ordenança ou exigência de um único dia de jejum anual, que era o dia da expiação, o chamado Yom Kippur. Posteriormente, no período pós-exílio, eles passaram a ter 4 jejuns anuais. Nós entendemos, olhando o registro das Escrituras, que era hábito jejuar. Ao longo do tempo, isso se desenvolveu, como parte da prática, do relacionamento que eles tinham com o próprio Deus. E interessante que eles começam dizendo, olha, os discípulos de João, aqui uma menção de João Batista, frequentemente jejuam. O dos fariseus também. Então vem a pergunta, por que os seus não? Obviamente nós temos uma comparação que carrega aqui um teor de crítica. Imagine alguém se dirigindo aos pais de uma criança e dizem, olha, os filhos de fulano se comportam, os filhos de Beltrano são bem educadinhos, os de Ciclano são exemplos, mas os seus, obviamente a pessoa não está elogiando nem a criança e nem os pais. Ao criticar os discípulos, obviamente estavam criticando também o discipulador. E naquele momento, Jesus, que obviamente já tinha feito um jejum marcante, poderoso de 40 dias, não apenas não tinha nada contra o jejum, como o praticava, o ensinava aos seus discípulos. Por exemplo, em Mateus 6,16, ele diz, quando vocês jejuarem. Ele não diz se, como se fosse uma possibilidade. Ele trata como fato, deixa claro que esperava isso dos seus discípulos e os orienta a respeito de como fazê-los. No entanto, a resposta de Jesus, usando uma alegoria que culturalmente todos entendiam, ele diz, olha, não se pode jejuar enquanto o noivo está presente. Os convidados do casamento não vão fazer isso. Mas Jesus está dizendo, virão dias em que o noivo será tirado. E quando Jesus se refere ao noivo será tirado, não estava falando dos 3 dias de ausência entre a sua morte e ressurreição. Mas estava falando que depois de sua morte e ressurreição, quando fosse assunto aos céus, até que retornasse, toda a história da igreja seria marcada pelo jejum sendo praticado pelos seus discípulos. Portanto, sabemos que o jejum é uma prática bíblica, é do Novo Testamento, da Nova Aliança, que o Senhor Jesus espera isso dos seus discípulos e dos seus seguidores. Mas Jesus não falou apenas o que eles fariam, jejuar. Ele também disse quando, a partir do momento da sua retirada. É evidente, quando olhamos no livro de Atos, os apóstolos jejuando, que eles praticaram aquilo que o Senhor esperava deles. Embora muitas vezes as pessoas questionem o fato de que nas epístolas nós não temos ordenanças ou instruções claras para se jejuar. Nós percebemos Paulo mencionando várias vezes jejuns, nós lemos no livro de Atos por pelo menos 3 ocasiões distintas Paulo praticando o jejum e o mesmo apóstolo Paulo que dizia que as pessoas deveriam ser seus imitadores como era de Cristo. Obviamente nós sabemos que Cristo jejuou,
Paulo jejuou imitando Cristo e esperava que nós o jejuássemos. Então, embora não haja nenhum imperativo específico sobre o jejum, não há nada nem que substitua a ordenança de Jesus e nem que possa nos levar a pensar de forma contrária. Mas mais importante entender o jejum, que era o que eles fariam e quando fariam, nós percebemos que é uma insinuação ou um apontamento indireto do porquê o jejum seria necessário. Eu tenho entendido que se nós não compreendemos os efeitos do jejum, o que ele produz, talvez nós não vamos ter o estímulo correto para jejuar. Muitos têm feito isso de forma equivocada. Jejuam como se fosse uma espécie de barganha, de moeda de troca, né? Alguns acreditam que por conta do seu sacrifício, Deus lhes deve algo, e isso é inconcebível quando pensamos na harmonia da doutrina bíblica, porque tudo que recebemos de Deus é uma expressão da graça que se acessa mediante a fé. Deus não deve nada para ninguém porque aquela pessoa jejuou. Davi jejuou por 7 dias, esperando que uma criança sobre a qual havia sido dada uma palavra e uma sentença de juízo e de morte por causa do pecado que Davi havia cometido, não apenas com Batseba, mas também do homicídio contra Urias, né, que Deus revertesse aquele quadro, e não importa se Davi passou 7 dias jejuando, Deus sustentou a sua palavra e o seu decreto. Deus não deve nada para ninguém que jejua. O jejum, na verdade, não muda Deus, mas o jejum nos muda. E é importante que a gente entenda esse efeito e essa dinâmica. Bom, tanto aqui no Evangelho de Lucas, como nos outros chamados evangelhos sinóticos, né, que nós temos aqui relatos como o Evangelho de Mateus, no capítulo 9, de 14 a 17, o Evangelho de Marcos, no capítulo 2, de 18 a 22, apresentam não só a mesma história que lemos aqui em Lucas, mas eles são acompanhados da mesma parábola. Qual é a parábola? Jesus apresenta 2 cenários, na verdade 2 alegorias. No verso 36, ele começa dizendo: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Basicamente, roupa na Bíblia fala da condição do homem diante de Deus. Então, desde Gênesis até Apocalipse, onde a Bíblia fala sobre lavar as vestes no sangue do Cordeiro, vestes fala da condição do homem diante de Deus. Então, o que Jesus está dizendo é que a proposta do Evangelho oferece ao homem uma nova condição. O homem, por sua vez, antes de receber o Evangelho, na sua velha condição, precisa entender a necessidade de uma troca e não de uma adaptação. Nós precisamos pensar com a mentalidade daquela época, quando eles não tinham guarda-roupas como nós, não trocavam roupas como a gente. Muitas vezes as pessoas faziam uma viagem sem mala, só com a roupa do corpo. Então alguém que está com a roupa rota, velha, suja, rasgada e recebe acesso a uma nova muda de roupa, tem uma solução muito simples e prática: trocar de roupa. Agora, o que Jesus está dizendo aqui, na prática do dia a dia, ninguém faria, não por impossibilidade, mas por bom senso, é que, em vez de trocar a sua roupa velha pela nova, que seria a solução completa do problema, essa pessoa diz: não, eu não preciso de toda essa provisão, né? Me dê só um pedaço dessa roupa nova que preencha o buraco dessa minha roupa velha, e isso é suficiente. Jesus está dizendo: isso anularia a provisão da roupa nova e não resolveria o problema da velha. Basicamente, ele está dizendo que quando o Evangelho chega, nós precisamos aceitar o renovo que ele proporciona e não tentar viver de remendo. O que é tentar viver de remendo? É tentar adaptar o novo de Deus na nossa velha estrutura. Muitas pessoas têm corrido nesse erro. A mesma coisa é vista na parábola do odre. Quando o Senhor fala de vinho novo, ele está falando do suco da uva, recém-espremido lá no lagar. Quando fosse armazenado numa bolsa de couro chamado odre, passaria a acontecer o processo de fermentação que daria pressão. Se o odre fosse de um couro velho ressecado, ele não ia suportar a pressão e arrebentaria. De novo, Jesus está dizendo que o vinho é a obra nova de Deus. E o novo de Deus não se recebe numa estrutura velha de vida. Isso significa, para quem tenta fazer isso, dar ao Evangelho prazo de validade. Então, quando compreendemos essa verdade, é necessário entender que o novo de Deus tem que ser recebido com uma nova estrutura e não a velha. Onde é que o jejum entra nisso? O jejum tem o poder de nos ajudar a nos adequar ao novo de Deus. Não estou falando da troca do corpo, porque o corpo não será mudado ou transformado a não ser por ocasião da vinda de Jesus. Não estou falando de uma renovação da carne num sentido literal,
Mas nós precisamos entender que a velha natureza que se manifesta por meio da carne, ela precisa ser mortificada, ela precisa ser anulada em relação à sua inclinação, em relação aos seus comportamentos. E uma das maiores ferramentas que Deus nos deu para a mortificação da carne se chama o jejum. Não se vive a vida cristã ou a transformação que Deus oferece sem que haja mortificação. Em Romanos, no capítulo 12, por exemplo, o apóstolo Paulo diz que nós devemos, pelas misericórdias de Deus, oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo. Sacrifício vivo é um paradoxo, é uma aparente contradição, porque sacrificar é matar. Como que você sacrifica e deixa vivo? Ele está dizendo, você não vai matar o corpo de forma literal. O que é que se mata? Colossenses 3,5 diz, fazei morrer a vossa natureza terrena. O que nós precisamos matar é a carnalidade, a força da carne que se manifesta por meio do corpo. É dessa forma, diz Romanos 12, que nós vamos experimentar transformação. Nós precisamos entender que o jejum não muda Deus, o jejum nos muda. E a cultura, o hábito, a prática frequente do jejum nos ajuda no processo de mortificação da carne, para que nós possamos receber de forma correta o novo de Deus com um novo comportamento. A única forma de refrear a carne, que ela não se converte, é mandando ela para a cruz, é crucificando. O processo de mortificação envolve tanto o ato de domínio próprio, as disciplinas de refrear os desejos da carne, não se limitam ao jejum, mas o jejum, ele fortalece essa prática de mortificação e nos prepara para não adequarmos o novo de Deus no velho comportamento, nos antigos desejos, mas de forma nova. Que Deus nos ajude a entender os efeitos do jejum, mortificando a carne e nos levando a adequar a nova vida de Deus para, dessa forma, sermos frutíferos para a glória do Senhor Jesus. Quero te encorajar a entender mais sobre o jejum. Você pode, na descrição, acessar um link que te dá acesso ao meu novo livro intitulado A Cultura do Jejum, que, por sua vez, vem seguido também de um curso com videoaulas que vai ampliar o seu entendimento e também a sua fé a respeito dessa prática. Deus abençoe. Snow falls, soft and white, candles burning warm light, decorations sparkling bright, takes me back to Christmas night. Family gathered, smiles wide, laughter echoes can't hide. Gifts exchanged, love inside, heart-warming tales side by side. Christmas memories pure and true, warming hearts just like new. Time may pass, but in view, the magic of Christmas comes through. Cookies baking, sweet smell, stories that we would tell, carols sung, chiming bell, a magic of Christmas comes through. Photos taken, moments freeze, snowflakes dancing in the breeze. Love and joy, feel the ease, happy times, memories tease. Christmas memories pure and true, warming hearts just like new. Time may pass, but in view, the magic of Christmas comes through. Christmas memories pure and true, warming hearts just like new. Time may pass, but in view, the magic of Christmas comes.